Olá! Nesse vídeo nós vamos dar seguimento a explorar as técnicas, a entender as técnicas para análise exploratória de dados. No vídeo anterior nós vimos um exemplo simples e pequeno com algumas técnicas para demonstrar o fluxo de trabalho, a ideia geral da análise exploratória. E nesse vídeo eu vou aumentar a gama de técnicas que nós vamos discutir e usar, e aplicar isso. Vou usar um exemplo mais realista, um exemplo maior, para a gente aplicar essas técnicas e discutir o seu uso. O conjunto de dados que eu vou usar aqui é um dado que eu baixei desse site aqui, chamado tempo.inmet. Inmet é o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil. E aí eu baixei, eu acessei essas tabelas aqui para algumas estações meteorológicas que me interessam, 3 na Paraíba, a de João Pessoa, de Campina Grande e a de Patos, e eu baixei dados meteorológicos dessas 3 cidades para os últimos anos, para um conjunto de anos aí. Que dados meteorológicos são dados como esses aqui, em uma certa data, para um mesmo dia. Às vezes tem 3 medições em 3 horários, se mede a temperatura, a umidade, a pressão e o vento naqueles 3 horários, além da nebulosidade e insolação, e se mede e depois o INMET agrega por dia uma temperatura máxima, mínima e um total de chuvas daquele dia. Tá? Como eu, explorando aqui, eu reparei que essas estações meteorológicas nem todo dia elas fornecem medições, por exemplo, elas nem sempre fornecem, e alguns não fornecem todos os dias, eu transformei um pouco esses dados e eu os agreguei no nível da semana. Então o dado que a gente vai ver agora vai ter a temperatura média, a temperatura mínima, a temperatura máxima por semana ao longo de um período nessas estações meteorológicas. Tá? Então esse é o nosso conjunto de dados. Cada item nesse conjunto de dados, ou cada linha na tabela, é a medição em uma semana de uma série de atributos meteorológicos de uma cidade, tá? De uma cidade. Então eu tenho, entre os atributos do item, de uma linha da tabela que a gente vai usar, eu tenho a semana, a cidade e uma série, um conjunto aí de atributos meteorológicos como esse que você está vendo aqui na tela. Tá? Esse é o nosso conjunto de dados, esse é o nível de medição que a gente vai trabalhar. A medição é uma semana em uma cidade. E aí, quando eu baixei esse dado e deixei ele mais amigável para a gente usar aqui na disciplina, ele ao final tem um formato como esse aqui, que ainda não é exatamente amigável, é mais fácil para usar R com ele, mas não é exatamente amigável. Mas é importante conhecer e saber que esse é o formato, a língua franca que a gente vai usar para compartilhar dados, para salvar dados, para analisar dados. Tá? É um arquivo de colunas separadas por vírgulas, ou como separated values, um CSV. Então está aqui o arquivo .csv. A primeira linha do CSV tipicamente é um cabeçalho que diz os nomes das colunas que a gente vai ter nesse CSV, e o resto você pode entender isso como sendo o cabeçalho da tabela também, pensando na tabela de um banco de dados. Então eu tenho aqui essas colunas, e aí a seguir eu tenho a semana que começa no dia 27 de dezembro de 2019 em Campina Grande, e por aí vai, uma série de números aqui que correspondem aos atributos meteorológicos. Bom, a gente não vai lidar com o arquivo assim, não se preocupe, é só importante saber em que formato a gente salva, em que formato a gente vai começar nossa análise. Tá? Então, eu vou usar os dados meteorológicos dessas 3 cidades na Paraíba. Acho que é um domínio, uma área onde acho que todos nós conseguimos ter expectativas, imaginações, até estereótipos de como é o clima nessas 3 cidades. A gente pode usar isso então como ponto de partida para fazer uma análise exploratória de como é o clima nessas 3 cidades. Vou usar um notebook novo aqui, Então, vamos lá. A gente começa sempre tendo que carregar algumas bibliotecas. A principal delas é o Tidyverse. Mas por enquanto vai ser a única,
false, se tiver false aqui, eu posso executar já esse chunk aqui, e eu tenho no meu namespace agora as funções do tidyverse. Bom, diferente do exemplo do vídeo anterior, nesse caso eu não vou usar uma tabela, né, um data frame que já está carregado para mim no namespace. Eu preciso criar a tabela para mim a partir desses dados no CSV que estão salvos. Então eu vou, repara que ele está aqui dentro de data, né, no diretório data. Eu vou ler um CSV, tá? Vou fazer um read CSV, criando uma variável clima aqui. Esse read CSV ele vai precisar de um caminho relativo até o arquivo, e aí aqui sim a gente vai usar um segundo pacote que nos ajuda com esses caminhos relativos para a gente não se perder, né, nos caminhos. O pacote se chama here, e eu vou chamar aqui uma função here que acha o arquivo que eu quero. Tá? O resultado desse here nada mais é do que criar um caminho. Você vê aqui, eu executei apenas esse trechinho aqui do código, né? Você está vendo o resultado dele, que ele cria o caminho completo, para que não tenha perigo de o programa estar executando em um certo caminho relativo e eu me perder aqui. Bom, até agora a gente está usando uma função para ler. Eu queria chamar a atenção de uma coisa importante. A gente vai usar sempre read underline CSV e nunca read.csv, tá? Existe uma função chamada read.csv que é do base.r, do R base, eu comentei no vídeo passado, e o read underline CSV tem algumas facilidades na API dele que vão ser convenientes para a gente. Eu vou sempre usar ele, sugiro que vocês sempre usem ele. E deixa eu mostrar, aliás, um passo aqui do meu modo de trabalhar, pelo menos, com análise com R, na verdade, que é uma dica. Eu sempre leio o arquivo uma primeira vez para ver o que o read CSV me mostra aqui como warning, de como é que ele adivinhou que são os tipos das colunas no arquivo. Porque no CSV tudo é texto, né? Não existe tipo no arquivo de texto. Tipo é um conceito de linguagem de programação, e diferentes linguagens vão ter diferentes tipos, diferentes sistemas de tipos. Então, o que o reader faz, né, o pacote que lê esse dado aqui para mim faz, é que ele tenta adivinhar quais são os tipos das colunas, e eu preciso sempre conferir isso, né? É importante sempre dar uma passada aqui e olhar. Ele está me dizendo que nas colunas ele leu que a cidade é uma coluna caractere, concordo, semana é uma data, e o restante dos atributos todos são números, está tudo certo. Exceto que o ano não é um double. Se eu quiser ser chato, eu posso, né, deixar isso aqui como inteiro, embora não vai ter diferença prática nenhuma. Aí eu deixo sempre isso, depois eu uso leio a primeira vez sem especificar as colunas, eu corrijo aqui, e isso aqui depois serve para mim como documentação, para ter certeza que eu estou lendo o arquivo com os tipos certos nas colunas. Tá? Se eu lesse a semana não como uma data, mas sim como um caractere, isso teria implicações bastante grandes na forma como esse dado poderia ser usado daí por diante. Mesma coisa se você lê às vezes uma matrícula, né? Pega uma matrícula, a matrícula de um aluno na universidade normalmente é composta só de números, mas ela não é um número, né? É como um CPF. Você pega os números do CPF, se você trata aquilo como um número, o zero à esquerda do meu CPF vai sumir, isso vai causar um inferno em todo mundo que estiver programando depois com esse dado. O CPF embora seja numérico, ele é um string, né? Bom, li o clima aqui. A próxima coisa que eu sempre faço é dar uma olhada. Posso botar mais de uma coisa numa célula, né? Não sei se já mostrei isso, mas eu sempre dou uma olhada aqui no que é que a gente tem de colunas antes de começar. Tá? E aí, a gente tem, como eu tinha falado, a cidade, a semana, né? Temperatura máxima, mínima e média daquela semana. Eu tenho vento, tá? Se eu voltar lá na página do Inmet, a gente vai ver que o vento ele é medido em metros por segundo. Tem a direção também, mas eu ignorei essa direção no dado lá. Tem o vento em metros por segundo, umidade, chuva. E eu criei duas colunas aqui para facilitar, por enquanto, uma coluna que diz qual é o ano e uma coluna que diz para a gente qual é o mês desse dado também. Tá? Eu vou fazer uma
uma mudança aqui. Para fins de didática, eu vou separar aqui e vou analisar apenas o clima em 2019. Tá? Para que depois vocês possam analisar outros anos e haja novidade ainda nesse dado. Então, vou reexecutar aqui. Repara que eu mudei, né? Agora tem uma variável clima tudo. Deve estar aqui embaixo uma clima tudo e clima. Esse clima raw é de outra execução que eu fiz antes de começar a gravação. E aí, clima vai ser menor, tem agora só 156 linhas com essas 11 colunas. Bom, do que a gente já conversou no vídeo anterior, eu posso começar aqui, por exemplo, olhando quantas medições eu tenho de cada cidade, né? E eu vejo que eu tenho 52 medições de cada cidade, que é o esperado. Um ano tem 52 semanas normalmente, então eu tenho 52 medições, 52 itens para cada uma dessas cidades. A próxima coisa que eu posso começar a querer explorar, claro, são as coisas mais substantivas, mais relevantes aqui dos meus dados. Por exemplo, né, existe esse... Por exemplo, existe esse estereótipo de que Campina Grande é uma cidade fria, Patos é uma cidade muito quente e João Pessoa é uma cidade, não sei qual dos três se encaixa. As pessoas que moram em João Pessoa acham ela muito quente também, mas certamente acho que menos do que Patos. Então a gente pode começar tentando explorar essa informação nos dados. Aqui, o primeiro passo é tentar, né, as ideias surgem não necessariamente bem buriladas e precisas na cabeça da gente. Às vezes a gente precisa, ela surge meio nebulosa e a gente vai precisando especificar mais. Porque a gente pensa assim, como é que a cidade é quente, o que será que isso quer dizer, né? A cidade é quente se a temperatura média dela é alta ou se ela atinge temperaturas muito altas, mesmo que em picos curtos. Né? Eu preciso pensar um pouco, o que é que me diz que a cidade é quente? É a temperatura máxima? É a temperatura média? É a temperatura média combinada com a falta de vento, com a baixa umidade? Né? Eu preciso fazer esse processo sempre de ter uma ideia que tem a ver com meteorologia e até os dados, ver o que eu tenho de fato, né, de observação sobre o mundo, ver o que dá para concluir a partir desse tipo de medição, voltar para a pergunta e ficar adaptando as perguntas para mantê-las interessantes e viáveis de serem analisadas. Eu vou começar adaptando minha pergunta pensando assim, o que eu posso ver quando eu comparo as temperaturas médias das cidades, né? Como se comparam as temperaturas das três cidades, as temperaturas médias das três cidades, tá? E aí, repara que tem uma coisa importante, quando eu estou fazendo perguntas, geralmente eu estou fazendo perguntas sobre como algo varia ou se existem valores repetidos, típicos, comuns para algo. Tá? Esses são dois grandes temas que vão existir. Então, eu estou vendo aqui como a temperatura varia nas três cidades. Vou voltar a fazer usar visualização, tá? Porque vão ser 52 temperaturas para cada cidade, e aí vai ser uma tabela grande demais. A gente já conversou, espero que entendeu que a visualização é muito mais eficiente para ver vários números. Também estou de propósito, e sugiro que você também passe a pensar assim, né? Estou de propósito evitando, adiando criar qualquer resumo dessas medições das temperaturas. Se eu tenho 52 de cada cidade, não tem por que eu transformar isso em uma de cada cidade, que seja a média das médias, ou o máximo das médias, ou qualquer outro sumário estatístico. Eu tenho sempre a opção de começar vendo todos os dados, sempre é a opção mais rica, é a opção que vai me fazer perceber mais padrões, e é isso que a gente vai começar vendo, né? Vendo essas 156 observações aqui de temperatura para as três cidades. Eu vou fazer isso com uma visualização, e a visualização que eu comentei que eu sugiro você sempre começar é a de um ponto, né? Então, vou criar um mapeamento aqui dos meus dados para pontos, né? Lembra que eu sempre já disse aqui que vão ser pontos, né? Agora eu tenho que dizer como os atributos do meu dado ali definem os pontos. Eu vou fazer uma visualização simples onde eu vou separar as cidades aqui no eixo X.
E no eixo Y eu vou colocar a temperatura média. Tá? Então, estou dizendo aqui que eu vou ter pontos e para cada ponto ele estará no X de acordo com a cidade e no Y de acordo com a média. Isso me permitirá comparar as medições das 3 cidades. Tá? Então aqui os pontinhos e de certa maneira confirmando o estereótipo que eu comecei, com o qual eu comecei, né? Campina Grande tem os pontos mais para baixo do que João Pessoa, que tem os pontos mais para baixo do que Patos, embora Patos tenha, na verdade, semanas que são quase tão frias, né, na média, quanto as semanas mais frias de João Pessoa também. Então, observações que a gente começa a fazer aqui, né? Quando a gente olha esse conjunto de pontos, a gente consegue perceber uma série de coisas para cada um desses, para o conjunto como um todo, né? No caso aqui, para cada um desses 3 subconjuntos de cada uma das 3 cidades. Coisas que nós conseguimos perceber, né? A gente consegue perceber a faixa de valores, que a temperatura média, as semanas de cada cidade assume. Campina Grande vai de 21 graus ali até 27,5, João Pessoa vai de 25 até 30 e Patos chega até 33,5, né? Então eu estou vendo a faixa de valores, onde os valores dos itens que eu tenho, dos dados que eu tenho, variam, né? Onde eles estão espalhados, do menor ao maior. Isso é uma medida, uma forma, um padrão que eu percebo de variação dos dados. Em particular, esse é um tipo de variação que é o espalhamento dos dados. Eu consigo ver a faixa de valores onde os dados estão espalhados e isso me mostra alguma coisa. Eu consigo não só ver a posição dessa faixa de valores, como eu falei agora, né, como eu consigo ver também quem tem as faixas de valores maiores, né? Campina Grande e Patos têm faixas de valores maiores do que João Pessoa. A temperatura média varia menos, né, varia numa faixa menor em João Pessoa do que nas outras 2 cidades ao longo desse ano que a gente está olhando, que é 2019. Poderia, por exemplo, começar a escrever conclusões sobre isso aqui, então, né, dizer que a temperatura média varia em uma faixa, ou variou, né, em uma faixa maior de valores para Patos e Campina Grande do que para João Pessoa. As temperaturas, as maiores Patos, as semanas em Patos, né, que assume que são mais quentes do que nas outras cidades. O mesmo acontece para CG com o frio. Eu consigo fazer uma série de observações sobre as semanas específicas, sobre semanas, né, no geral, em Campina Grande, Patos e João Pessoa, sem precisar resumir. Não estou falando de média, não estou falando de mediana, estou falando ainda do conjunto dos 52 pontos, estou falando do detalhe antes de passar a resumir, que é algo que nós vamos fazer só em vídeos mais para frente. Suando. Deixa eu posso ligar um pouco aqui. Bom, eu queria aproveitar esse momento agora para dar 3 dicas rápidas aqui sobre como melhorar essa evidência que a gente construiu aqui, né, sobre a comparação da temperatura média semanal das 3 cidades. Embora isso aqui já seja muito legal e dê para a gente ver os pontos, tem uma série de limitações aqui, né? Nenhum leitor é obrigado a saber o que é temp underline média, aliás, nem média que não tem um acento. E eu acho que isso aqui, a visualização poderia melhorar um pouco em estética. Então, deixa eu sugerir, vou começar aqui fazendo uma coisa para melhorar a legibilidade. Eu vou adicionar labels, né? Vou definir os labels dos eixos aqui. Para mim, a cidade, eu acho que talvez eu possa, né, o eixo X eu posso até deixar sem nome, já que dá para saber que é a cidade, eu acho. E o eixo Y aqui eu posso colocar a temperatura média semanal em graus Celsius, né? Essa é uma forma mais legal. E aí, se eu executar de novo agora, está aqui a temperatura média semanal em graus Celsius, as 3 cidades. Eu também falei no vídeo passado, de repente eu posso pensar em melhorar isso aqui, deixar as 3 cidades assim
na lateral, se eu achar que isso aqui facilita a comparação, não tenho muita certeza nesse caso aqui. E também, assim, eu estou com dificuldade de saber aqui esses pontos todos, se aqui tem muitos pontos ou poucos pontos, porque como esses pontos são todos pretos, pode ser que eu tenha 20 pontos um em cima do outro exatamente na mesma temperatura aqui, isso é um pouco improvável, mas um ponto esconde o outro, né? E eu vou mostrar duas sugestões aqui que são comuns, são muito úteis para a visualização de gráfico de pontos. Uma é mudar o alfa dos pontos, o alfa é a transparência dos pontos. Então eu deixei os pontos mais transparentes e agora está um pouco mais fácil, você até deixar mais transparente, agora está um pouco mais fácil saber onde é que tem muitas semanas e onde é que tem poucas semanas, né? Onde é que as semanas estão concentradas, por exemplo, tem essa concentração curiosa aqui de semanas em 30 e poucos graus em Patos. Isso ajuda a gente a ver um pouco melhor as semanas. Eu passei um parâmetro para todos os pontos, tá? Quando eu passo um parâmetro aqui com um valor, é para todos os pontos, isso é diferente de passar um mapeamento que definiria uma característica do ponto, por exemplo, o alfa, com base em alguma característica dos dados. Esse 0,3 aqui é fixo, né? Tem uma outra coisa que eu podia fazer, que era substituir aqui o ponto e usar um ponto que evite coincidências de sobreposição. Então, voltei para os pontos pretos aqui. O jitter é um balançado, né? Uma variação. Então, o que o Geom Jitter ele faz é que ele vai ser um ponto com uma variação aleatória para cima ou para baixo em relação à posição dele, para que isso facilite a minha leitura, para que eu saiba onde é que há mais, há menos pontos. Aí o Geom Jitter ele tem um parâmetro aqui que eu acho sempre útil de usar, que é a largura dessa variação. Tá? Acho que ainda ficou grande aqui. Porque aqui é height. Eu deitei meu gráfico, então eu preciso mudar a altura. Pronto. Isso aqui também é uma outra forma de facilitar a percepção de onde eu tenho mais pontos e onde eu tenho menos pontos, evitando a oclusão. Né? Posso inclusive usar as duas coisas para melhorar a legibilidade da minha figura. E aí, você pode estar pensando que você pode ter uma impressão de que eu estou tendo cuidado meramente estético aqui, mas não é. Né? Ao criar essas melhorias, eu estou melhorando a legibilidade, eu estou melhorando a capacidade de alguém que está lendo, de uma pessoa lendo essa visualização, de perceber padrões, de perceber, de extrair informação sobre onde os pontos estão distribuídos no espaço e como eles variam, como eles são semelhantes e diferentes entre si. Isso é importante, isso não é apenas estética, legibilidade é um critério muito importante. Bom, uma outra coisa que eu posso querer fazer é que eu particularmente me incomodo um pouco com essa decisão do ggplot de ter esses gráficos de fundo cinza o tempo todo. Então, normalmente, quando eu ponho no começo de todos os meus scripts uma mudança do tema. Esse theme set aqui é do ggplot, então quando eu executo ele passando um novo tema que é preto e branco, isso vai mudar o tema de todos os gráficos que eu fizer depois, para que eles tenham essa visão, eles tenham um outro preset de cores que me agrada mais. Né? Eu já começo a achar esse gráfico aqui com uma cara mais profissional. Eu posso até botar aqui também uma cor qualquer aqui, para me ajudar a chegar num resultado que eu acho mais apresentável, que vai interessar mais quem for ler essa visualização. Tá? Então isso aqui quando eu alterei ali o x e o y, eu deixei errado, né? Pronto, agora sim. Patos de João Pessoa e Campina Grande, a temperatura média semanal das 3 cidades. Tá? Beleza? Isso aqui é uma forma de mostrar o processo pelo qual eu explorei como varia, né? Um atributo que me interessa, comparando, nesse caso aqui eu estou comparando as 3 cidades, estou vendo como as semanas variam entre si e como elas variam entre cidades também, fazendo as duas coisas aqui ao mesmo tempo. Repara o fluxo que eu fiz de trabalho, que é semelhante, né, a um de programação. Eu tive uma ideia, eu fiz uma primeira versão, cheguei a alguma conclusão, voltei e refatorei minha ideia para que o resultado que eu produzi lá em primeiro lugar, a evidência que eu produzi lá em primeiro lugar, seja não só a mínima necessária para a conclusão, mas, né, fique numa versão mais apresentável, mais profissional. E aí, retomando
nossa exploração, vamos dar uma olhada, aliás, vamos parar para observar um pouco mais aqui os pontos que a gente já tem na nossa visualização e começar a ir treinando um pouco mais também, né, a visão da gente, treinando um pouco mais a nossa leitura para perceber mais padrões, além disso que eu já falei. A gente já percebeu aqui, né, padrões relacionados com posição dos pontos, né, ou posição dos valores no domínio, na faixa de valores possível de que a temperatura média assume. A gente falou de variação, né, no sentido de faixa de valores dos dados, né, qual está espalhado na maior faixa, numa menor faixa. Dentro dessa faixa, eu também tenho outras características que eu consigo descrever sobre o espalhamento dos valores que muito facilmente eu consigo perceber no espalhamento geométrico dos pontos no espaço aqui. Por exemplo, olha como em patos eu tenho uma longa faixa de valores aqui, né, até chegando em 32 graus, de 27 até uns 32 graus, onde não há uma região com muito mais pontos do que as demais. Assim. Até que tem mais pontos aqui no meio, mas não tem descontinuidades muito claras. Eu tenho descontinuidades mais claras em João Pessoa. João Pessoa tem semanas quentes aqui, ó, e eu tenho semanas frias aqui, e eu tenho inclusive um terceiro grupo menor aqui. Então, a gente consegue começar a perceber também assim, espalhamento dos pontos, onde os pontos estão mais espalhados, onde os pontos estão mais concentrados, né? E o contrário de espalhamento é concentração dos pontos. Eu consigo perceber espalhamento e concentração. Concentração não é única, eu podia ter uma concentração única, os pontos por estão todos concentrados em uma região, mas em João Pessoa eu tenho pontos concentrados em duas regiões que tem mais pontos e numa terceira região que tem menos pontos. Em Campina Grande eu tenho uma coisa mais ou menos semelhante, né? Eu tenho essa região aqui com mais pontos, depois eu tenho essa outra região, as semanas quentes parecem ser um grupo ali, tem um grupo de semanas frias aqui e tenho um ponto longe dos demais. Esse ponto longe dos demais também é uma característica notável, uma coisa que salta aos olhos, tem uma semana muito mais fria do que as outras, me faz até pensar se isso não é erro de medição. Será que houve uma semana em Campina Grande em 2019 que foi tão fria assim e nenhuma outra, a semana antes e a semana depois não foram tão frias? Já gerou novas perguntas, né? Mas me chama a atenção, esse tipo de coisa a gente chama de pontos extremos. Tá? São pontos que estão longe dos outros. Os pontos extremos são frequentemente chamados de outliers. Aqui, cuidado, outliers tem uma palavra que é usada para significar várias coisas, inclusive dados que não deveriam estar no seu conjunto, dados que são estranhos, que são errados, que você deve deletar. Eu sugiro muita cautela com isso e com esse uso, por isso mesmo eu prefiro chamar pontos extremos, normalmente pontos com valores extremos, e a gente vai olhar esses pontos com desconfiança, claro, com curiosidade, talvez, mas eles podem ser tanto um erro de medição, como eles podem ser a coisa mais interessante dos meus dados. Pode ser que sim, tenha havido uma semana extremamente fria em 2019 em Campina Grande, que eu, Nazaré, não sei, não conheço. Isso seja uma coisa muito legal de descobrir nos dados também, né? João Pessoa tem 2 semanas frias aqui, por exemplo. Patos tem 3, estão menos extremas, mas existem. Então, talvez esses não sejam fenômenos, não sejam erros. É uma coisa legal olhar esses pontos não querendo apagá-los, não querendo ignorá-los, porque às vezes o diferente, o inesperado, o estranho é o mais interessante, é o que tem mais informação para a sua análise. Tá? Então, é legal a gente perceber a concentração, o espalhamento, regiões onde eu tenho mais pontos e menos pontos nos dados também. Isso também ajuda a gente a ir entendendo, a ir olhando a distribuição dos valores de uma variável, né, que é a temperatura, para Patos, para João Pessoa e para Campina Grande, e ir comparando elas um pouco. Tá? Vamos fazer o mesmo processo para uma outra variável que me interessa, que é a chuva. Tá? Vou fazer um gráfico também de pontos. Então, esse é um ggplot mais um geopoint, né? O ggplot, o mapping dele aqui eu tenho no Y vai ser a cidade, tal qual no outro exemplo ali, no X vai ser aqui a chuva. Tá? Eu vou ter aqui os pontos. Aí, como eu já testei ali em cima, já sei que eu tenho as semanas, né? Vou colocar aqui
Ponto 1. E vou colocar aqui igual a blue. Essa cor existe? Existe. Legal, então já fiz mais parecido, né? Fui mais direto aqui, já pulei umas etapas, vocês já estão acostumados. Aí, olha só, que diferença tem, né, a distribuição, como os pontos estão distribuídos no espaço para a chuva, comparado com a temperatura. Uma série de diferenças que eu consigo ver. O primeiro fato é assim, os valores que as duas variáveis assumem são muito diferentes, né? A temperatura, enquanto tudo varia de 20 a 30 e poucos graus, na chuva eu tenho valores de 0 até 400 mililitros, que é a unidade usada aqui. Tá? Então, a faixa de valores possíveis de chuva, eu sei que não existe chuva negativa, né? Chuva deveria só começar em 0, uma semana deveria ter no mínimo 0 ml de chuva. O máximo, eu não saberia dizer qual é o máximo de antemão. 400 ml numa semana parece ser bastante, mas honestamente eu não sei dizer, não tenho referência de como é se esse valor é muito alto ou muito baixo. O que é mais relevante e legal de ver aqui é ver também que como os pontos estão espalhados nesse espaço de 0 a 400 é muito diferente de como os pontos estão espalhados nesse espaço de mínimo a máximo geral aqui na temperatura. Aqui na temperatura, os pontos eles estão espalhados de maneira mais uniforme, né? E aqui eles estão muito mais concentrados numa pequena região, numa região bem pequena, que além de ser pequena, além de haver um grande concentramento, essa região se concentra perto dos valores mínimos possíveis de chuva. Então, essa é uma variável, um atributo, onde os valores que eu tenho nos meus dados estão muito concentrados à esquerda, né, próximo dos valores mínimos, estão muito concentrados em valores pequenos. Se eu penso, né, se eu bato isso com a expectativa que eu posso ter sobre como funciona a chuva, até que não é estranho, porque chuva é uma coisa que não é toda semana que chove. Na Paraíba, pelo menos, a maioria das semanas não chove, né? Então tem muitas semanas com chuva baixa ou 0, e tem semanas sim, né, fevereiro ali, no carnaval, onde chove muito, né, uma quantidade descomunal, e tem semanas tem épocas do ano onde chove sempre, tipo no meio do ano, pelo menos João Pessoa e Campina Grande, chove sempre. Mas falando em expectativa, olha que curioso, né? Patos teve semanas mais chuvosas do que Campina Grande em 2019. As semanas mais chuvosas de todas são em João Pessoa, mas depois vem Patos, né? Embora parece para mim, aqui está um pouco difícil de ver, parece para mim que Campina Grande tem mais semanas com alguma chuva do que Patos. Um valor baixo aqui. Parece que Patos tem mais semanas no 0 do que João Pessoa e do que Campina Grande. Essa visualização ela não é muito boa para isso, não se preocupem, a gente vai ver outras formas de visualizar para complementar isso, mas está parecendo que as semanas onde chove, quer dizer, há mais semanas onde não chove em Patos. Seria legal de ver se esse é o caso ou não, e isso é algo que a gente vai fazer a seguir, então. Mas antes de a gente ir para tentar contar, quantificar quantos pontos eu tenho aqui no 0 de Patos, por exemplo, eu queria mostrar uma outra visualização de pontos que eu acho sempre necessária também, que é tentar visualizar, nesse caso, os nossos dados eles têm um índice, né, que é a semana, além desse índice da cidade, eles têm um outro índice que é a semana, existe um dado para cada semana na expectativa, e eu acho sempre legal também tentar visualizar todas as semanas, tentar ver os dados ao longo do índice, nesse caso aqui, como a semana significa tempo, tentar ver os dados ao longo do tempo. Então vou fazer de novo um ggplot, de novo com pontos, só que agora eu vou colocar no eixo X a semana dos dados, essa é uma coluna que eu tenho lá, né? E no eixo Y a temperatura média da semana. Então isso aqui já que vai criar uma figura para mim, eu tenho os pontos das diferentes cidades, está faltando diferenciar as cidades, né? Eu posso diferenciar a cidade de várias maneiras, quero mostrar duas para vocês aqui. A primeira é dizendo que a cor dos pontos será dada pela cidade.
O ggplot vai escolher aqui uma legenda de cores para mim, depois a gente pode conversar sobre como melhorar essa legenda. Mas a gente começa a perceber agora, né, padrões na temperatura, na distribuição da temperatura ao longo do tempo. Ver como Campina Grande sempre tem a temperatura média mais baixa do que João Pessoa e Patos, né? João Pessoa e Patos têm temperaturas médias muito semelhantes aqui entre janeiro e junho, talvez, aqui dos dados. Em julho, ao longo do ano quase todo, só no segundo semestre que João Pessoa fica mais amena do que Patos, porque quando o calor em 2019 começou em Patos, aqui em setembro, outubro, a temperatura em Patos passou a estar talvez 2 graus ou um pouco mais de 2 graus a mais do que a temperatura média de João Pessoa. A temperatura média em Campina Grande estava bem abaixo, talvez aqui 5 graus abaixo de Patos, né? Além do que Campina Grande, quando ficou frio, ficou bem mais frio, né? Todas as cidades tiveram uma queda ao longo aqui de junho, talvez, julho, né? Julho foi o mês mais frio, parece ter sido ali em junho, e ao longo de julho, os meses mais frios para João Pessoa e Patos, mas em Campina Grande o frio ainda foi maior depois, né? Aqui talvez julho, agosto, setembro, né? Final de agosto, começo de setembro, em Campina Grande a temperatura caiu mais. Aquela semana muito fria aconteceu aqui, ó. A gente pode querer saber exatamente qual foi essa semana. Inclusive, dá para ver aqui, a gente está falando de 22 graus, talvez aqui seja 21 graus. Eu posso filtrar, né? Olhar aqui no clima, vou filtrar uma semana onde a temperatura média é menor do que 21 graus. Eu vou chutar aqui que eu li. E aí realmente só tem uma semana. O que aconteceu foi uma semana em julho de 2019, né, onde a temperatura máxima foi 25 graus e segundo os dados da estação meteorológica, a temperatura mínima foi de 17 graus em Campina Grande. Tá? Ainda choveu muito, choveu bastante nessa semana, foi uma semana de tempo bastante ruim. Bom, isso é o processo de exploração agora, né, eu explorei a distribuição dos dados ao longo de um índice, que esse índice é simples de ser interpretado para o nosso caso, que são as datas. Vou fazer a mesma coisa para a chuva, para a gente comparar o que está acontecendo na chuva. Eu vou... filtro não, eu quero fazer um ggplot. Depois eu mostro a outra forma de separar as cidades. Talvez eu precise mostrar agora, na verdade. Bom, a gente vê que, como esperado, a maior parte dos pontos está em zero, né, para as 3 cidades. João Pessoa é a cidade que teve o maior dilúvio aqui uma semana de muito dilúvio em junho de 2019, mas teve outras semanas de muita chuva também. Curiosamente, a cidade que teve a segunda cidade que teve o maior pico de chuvas é Patos. Em abril aqui, choveu muito em Patos. Eu sempre lembro de ver, pelo menos uma vez por ano, notícias sobre chuvas destruindo, causando problemas nas cidades do sertão. Em Patos é sempre um exemplo que aparece nas reportagens. Bom, eu falei que tinha uma outra forma de separar as cidades, né, de mostrar os pontos das cidades mais claramente, que é a gente, ao invés de fazer uma visualização com as 3 cidades sobrepostas aqui, as séries temporais das 3 cidades sobrepostas, a gente pode separar essa visualização em 3 pedaços, em 3 painéis, em idioma de ggplot. Isso significa em 3 facetas, tá, dos dados, 3 facetas da minha visualização. Aí eu preciso dizer qual é o critério da faceta, vai ser a cidade, e eu vou usar essa sintaxe aqui. Depois eu volto a explicar essa sintaxe do til, mas eu passo a cidade, o til cidade, dizendo aqui como é a cidade. Bom, se ficar com pouco espaço, eu posso dizer que o número de colunas que eu quero ter é 1, e eu vou ter as 3 aqui, uma em cima da outra. Uma situação tem vantagens, a outra tem suas vantagens, mas ficou mais claro para mim agora, né, como Campina Grande não teve, em 2019 pelo menos, nenhuma semana. 2019 era ápice da crise hídrica, né, faltava chuva realmente em Campina Grande, não teve nenhuma chuva muito grande
ao longo do ano, comparado com as chuvas que João Pessoa e Patos chegam a ter. Nas 3 cidades, o típico são semanas com poucas chuvas, né? Mas, inclusive, Patos tem um longo período aqui, ó, praticamente sem chuva. O segundo semestre todo quase não tem chuvas, enquanto o primeiro semestre todas as chuvas estão concentradas. Campina Grande tem uns pontinhos um pouco levantados aqui. Nos 3 casos, a distribuição dos valores ela é bastante concentrada em valores baixos, né? Existem valores extremos altos, em 2 das 3 cidades tem valores bastante extremos para chuva, mas no mais eu tenho esses valores baixos com concentração em valores diferentes de zero, porém baixos, sendo maior em Campina Grande e João Pessoa do que em Patos. Então, se você voltar, né, e escutar de novo essas frases que eu falei agora, eu estou falando de faixa de valores, de posição dos dados, a faixa de valores, qual o tamanho da faixa de valores, onde ela está, para cima e para baixo, dentro dessa faixa de valores, como estão espalhados os pontos, há regiões onde os pontos estão mais, estão menos concentrados, e existem pontos extremos nos dados, pontos que estão longe dos demais e que chamam a atenção. O tempo todo eu estou descrevendo, né, os dados que a gente está vendo aqui ao longo dessas mesmas características. O tempo todo essa característica é uma característica de um conjunto de valores, da distribuição dos valores dos meus itens, né, na faixa de valores possíveis da variável que me interessa, da característica que eu estou estudando. Eu faço essas análises, essas comparações, esses exames, e lembra que depois eu sempre também volto para falar das cidades, volto para falar de chuva, volto para falar de temperatura, como isso bate com o senso comum, o que me chama a atenção, o que eu aprendi, o que eu posso, que novas perguntas eu tenho a partir disso que eu estou analisando. Tá? Também a figura ou a tabela, ela nunca é o fim da análise. Depois dela produzida e dela interpretada, o fim da análise é a escrita de conclusões, né, interpretações da figura aqui, que guiem uma pessoa que está, para quem você vai se comunicar depois, né, pode ser você mesmo no futuro, inclusive, para entender esse gráfico. Você pode achar que o gráfico fala por si só, mas isso não é verdade. Tá? Você, como pessoa que mergulhou, que entendeu, que explorou esses dados, é a pessoa mais indicada para fornecer alguma primeira interpretação dos dados. Tá? Isso não quer dizer que você está sendo tendencioso, você não precisa ser, né, tendencioso ou tendenciosa, guiar a pessoa para entender errado um dado. Mas se você examinou, se debruçou, produziu uma visualização, é estranho, na verdade, que você não ofereça junto com essa evidência que você construiu alguma interpretação, algum guia para quem está lendo, para entender do que você está falando. Tá bom? Bom, esse vai ser o nosso exemplo de uso de visualização. Por enquanto a gente está só usando visualização de dados, visualização apenas com pontos, para explorar a distribuição de uma variável, né, de um atributo que nos interessa por vez aqui, nos dados. A gente até está comparando os valores desse um atributo para diferentes categorias, um atributo numérico para diferentes categorias dos meus que existem nos dados. Mas o essencial que a gente está fazendo é examinando a variação, os casos com as faixas de valores onde há dados concentrados e pontos extremos, considerando uma variável numérica por enquanto. Esse vídeo vai encerrar aqui. E esse é um excelente momento para você pegar esse mesmo conjunto de dados que eu usei agora e explorar um outro ano dos dados, talvez todos os anos também, ou um outro atributo, em qual dessas cidades venta mais, em qual dessas cidades você tem mais umidade, menos umidade. Tá? Escolhe um atributo, compara as 3 cidades, tenta escrever e descrever, descrever para si próprio falando e escrever alguma conclusão, alguma interpretação a partir dessa observação. Eu fico por aqui e já volto em outro vídeo comentando mais técnicas para explorar essas distribuições. Até lá!